E aí pessoal, beleza? Eu sou a Amanda, eu tô no Instagram, no @Polícia Civil Estudos. Bom, falando agora especificamente sobre o dia da prova, né, o dia 26 de novembro, onde ocorreram as provas objetiva e discursiva. A prova objetiva foi no período da manhã, os portões abriram às 7 horas, as provas começaram às 8, e você tinha 4 horas para responder as 80 questões, passar pro gabarito e entregar o seu gabarito. Você não leva o caderno de provas para casa, você só leva o espelhinho ali que eles dão, um rascunho para você marcar as suas alternativas, de forma que quando a banca libera o gabarito preliminar, 2 dias depois, você tem como saber ele quantos acertos você fez. Então, eu consegui fazer a prova bem no tempo bom. Eu só saí uma vez para ir ao banheiro, mais ou menos na metade da prova. Tomei uma água, respirei, não parei para comer nada lá dentro, fiz a prova direto. Eu preferi comer antes de entrar na sala, para não ter que parar para isso. Eu não sabia se havia uma prova muito trabalhosa, com textos muito grandes, então eu preferi comer antes de entrar para não ter que parar para isso. Só uma paradinha para ir ao banheiro mesmo, dar uma respirada, esticar as pernas, porque a gente fica tenso. Mas consegui fazer a prova aí com uma certa tranquilidade no horário, saí antes do horário, mais ou menos uns 40 minutos, alguma coisa assim. Antes do horário final, eu já estava entregando meu gabarito e saindo do prédio, para esperar dar as 15 horas para começar a prova discursiva. A gente teve 3 horas para responder 4 questões. Uma de português, 2 de direito e uma de criminologia. Todas as questões vieram divididas ali em mais de uma letra, né? A, B e C, às vezes A, B. Cada questão da prova discursiva vale 25 pontos. Para você ser aprovado, habilitado na discursiva, você precisa fazer um mínimo de 50 pontos. Independente de qual seja a matéria. Você pode, por exemplo, zerar de português e fazer ali 50 pontos distribuído pelas outras 3. Não precisa você fazer um mínimo em cada matéria como a prova objetiva, né? Não sei se eu falei isso antes, mas a prova objetiva ela é dividida em módulos. O módulo 1 são as matérias informática e RLM. O módulo 2 é a matéria de português sozinha. E o módulo 3 é a matéria de direito e criminologia. Para você ficar habilitado na prova objetiva, você precisa acertar no mínimo 50% de cada módulo. Na prova discursiva não tem isso. Você precisa fazer um mínimo de 50 pontos, independente de qual matéria seja, sendo que cada questão vale 25 pontos. A prova de português veio um texto pequeno e as perguntas foram em cima do próprio texto, pedindo para você reconhecer quais problemas o texto tinha, citar exemplos de onde tinha problema naquele texto, qual conjunção deveria trocar por aquela ali. Foram esse tipo de pergunta. A pergunta de direito, a primeira foi sobre uma das leis que estão no bloco de direitos humanos. Eu acho que essa pergunta de direito pegou meio que todo mundo de surpresa. Acho que a galera tava meio esperando alguma coisa voltada mais pro penal e etc. Mas veio uma lei que pertence ao bloco de direitos humanos, né? Que é a Convenção contra a Tortura. A segunda pergunta de direito foi de processo penal, sobre inquérito. A diferença da propositura do inquérito referente ao tipo de ação penal. Essa era a pergunta da letra A. E a pergunta da letra B era se cabe recurso do indeferimento do pedido de abertura do inquérito, se couber, para quem cabe, né? Essa foi a segunda pergunta ali de inquérito. A última questão da discursiva, a questão de criminologia, foi bem polêmica aí, trouxe um tópico novo da criminologia e um tópico mais antigo. O tópico novo foi sobre a criminologia empresarial, só que ela não veio perguntando especificamente sobre a criminologia empresarial, mas sim sobre a vitimologia empresarial. Acho que esse termo pegou muita gente de surpresa ali. Primeiro eu trouxe um textinho ilustrando uma situação, falando sobre diretores de empresas que acabam levando a culpa quando a empresa comete algum crime. Era um texto falando sobre isso. Eu não me lembro direito, pessoal, porque a gente não vem com a prova discursiva para casa. A gente não vem com nenhum rascunho nem nada. A gente devolve o caderno inteiro. Então fica difícil assim lembrar, porque no dia você tá meio tenso e etc. Você não registra as coisas com muita precisão. Mas a pergunta era alguma coisa sobre isso, sobre vitimologia empresarial. Era a letra A. E a letra B era uma pergunta de um tópico um pouco mais conhecido. Tava perguntando sobre as classificações de vítima do Benjamin Mendelsohn. Aquela classificação dele das 5 tipos de vítima. E dissertar um pouco sobre cada uma, né? Então essa era a questão da letra B da prova discursiva de criminologia. Primeiro eu fiz tudo no rascunho, rascunhei ali minha resposta, fui riscando o que eu achava que eu tinha que deixar fora, ou acrescentando o que eu achei pertinente. Eu lia meu rascunho ali umas 3, 4 vezes para ver se tinha algum erro, antes de passar para o espaço definitivo, né? Que é o espaço que eles levam em consideração para corrigir a tua discursiva. Independente do que você faça no rascunho, que você risque, rabisque ali, eles não levam em conta o seu rascunho, eles só vão levar em conta na correção o espaço que está indicado como da resposta oficial, vamos dizer assim. E escrevi também com uma letra mais legível possível, manuscrita que eu fiz, respeitando os parágrafos, as pontuações, e também para não errar nenhuma letra, não ter que rasurar, esse tipo de coisa, fiz com tranquilidade, mas também com preocupação para entregar dentro do tempo, né? E consegui. E depois que eu saí do local de prova, eu tirei um peso das costas,
costas, porque é muito desgastante. Foi a primeira vez que eu fiz um concurso dessa maneira, com 2 provas no mesmo dia. Então, quando eu saí da discursiva, eu tava bem exausta, porque foram muitas horas, você fica concentrado ali na expectativa, ansioso, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que a gente passa no dia de prova, né? Ansiedade a mil, querendo acertar o máximo possível. Mas, no geral, eu respirei muito aliviada quando eu saí do local de prova, por principalmente ter conseguido entregar as provas resolvidas e no tempo certo. Uma coisa que me chamou muita atenção no dia da minha prova foi o número de ausentes na minha sala e nas outras salas. Eu pude ver no momento em que eu saí da sala para ir ao banheiro, dei umas piadas assim nas outras salas. A maioria das salas estava com a metade da sua capacidade, a minha estava com a metade da capacidade, eram 30 lugares e havia 15 pessoas presentes já no objetivo. Então, a primeira parte da prova já foi com a metade da sala. E na segunda parte, uma pessoa não voltou. Então, teve 15 presentes na parte da manhã e 14 presentes na parte da tarde. Depois eu fiz uma enquete no meu Instagram, perguntando para as pessoas que fizeram nas outras regiões, né? Porque a prova foi regionalizada, eu fiz na capital. Muitas pessoas me relataram que havia 50% da capacidade na sala, ou 40%, alguma coisa perto disso. Então, foi um concurso que me chamou muita atenção pelas ausências. Foi o primeiro concurso que eu fiz que teve bastante ausência, assim, uma ausência significativa. A galera que fez o concurso está muito curiosa agora para saber qual foi o número de ausentes no final das contas, né? A gente vai saber isso quando souber aí a lista com as notas, né? Vai dar para ter uma noção ali em relação ao número de inscritos, quantas pessoas faltaram. Para minha região, que é a capital, havia praticamente 14 mil inscritos para o cargo de investigador. Então, tô aguardando a VUNESP divulgar a lista aí com as notas dos aprovados e os reprovados também, para saber mais ou menos, ter uma ideia de quantas pessoas foram fazer a prova e quantas pessoas faltaram. Então, nesse momento, o que a gente tem agora é o gabarito definitivo. Foi a última coisa que a VUNESP divulgou. Não teve nenhuma anulação para o cargo de investigador. 2 dias depois da prova, no dia 28, a VUNESP divulgou o gabarito preliminar e abriu o espaço para recursos. E aí agora, recentemente, saiu o gabarito definitivo, não teve anulação para o cargo de investigador. Então, o gabarito se manteve do que foi divulgado lá no dia 28. Então, a contagem de pontos que eu fiz, de acertos que eu fiz no preliminar, é a nota que vai continuar aí depois do gabarito definitivo, já que não houve anulações e nem mudança de gabarito. Então, a fase agora do concurso, a gente está aguardando a lista com os aprovados e as notas publicadas no Diário Oficial. E, posteriormente, a classificação. Acredito que daqui uns meses, né, 2 ou 3 meses, deve sair a nota das discursivas, o que vai gerar uma nova classificação. Para quem não conhece o concurso da Polícia Civil de São Paulo, há 3 fases onde você consegue mudar a sua posição na classificação, né? Tem a prova objetiva, que dependendo da sua pontuação você vai alcançar uma classificação específica. Tem a prova discursiva, que você vai ter uma pontuação só para essa prova, o que vai mexer novamente na classificação. E depois, lá no final, vai ter a prova oral, que é a sua terceira nota classificatória. Então, a sua classificação lá no finalzinho do concurso, antes de você entrar na Cadepol, é a nota da sua prova objetiva, somada com a prova discursiva, somada com a prova oral, dividida por 3. Essa média que vai ser a sua nota na classificação. Então, há aí uma dança das cadeiras, né? Até depois da prova oral. Então, tem gente que vai estar nas vagas já com a objetiva, tem gente que vai estar nas vagas com a discursiva, tem gente que talvez entre nas vagas depois da prova oral, porque, assim, acontece muito, principalmente na discursiva, dos candidatos alterarem demais sua classificação. Às vezes a pessoa vai muito bem na objetiva e não vai tão bem na discursiva, isso faz ela perder posições. No concurso passado, eu acompanhei, eu tenho essa tabela do Excel com as posições das pessoas na prova objetiva e depois na discursiva. Teve candidato que perdeu mais de 100 posições, 140 posições, porque a nota discursiva não foi tão boa. Então, assim, é um concurso que não dá pra você saber e ter certeza de nada até você ter a sua média lá da prova oral, né? Então, você tá dentro ou tá fora é uma coisa que não é garantido até o final. Que não é garantido até que você tenha essa média aí da sua nota objetiva, discursiva e oral. E essa média dessas 3 notas. Depois disso, tem os títulos, mas aí você vai somar só o ponto dos títulos de quem entregar os títulos, né? Em cima dessa média das 3 provas. Então é isso, convido vocês mais uma vez a me seguirem lá no Instagram, @Polícia Civil Estudos, e lá também se inscreverem no meu canal no Telegram. Todos os links estão na descrição desse vídeo. É isso e bora pertencer!